literatura pode nos ajudar a compreender melhor o presente. O escritor Ítalo Calvino enumera diversas razões em sua famosa obra Por que Ler os Clássicos? Para ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Esta série do Café Filosófico revisitou grandes obras literárias do século XVI ao XX para refletir sobre nossas relações, crenças e descrenças, pensar a ética, a história, o mundo da política e as mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Tinha necessidade de tirar de tudo uma espécie de benefício pessoal e rejeitava como inútil o que quer que não contribuísse para a satisfação imediata de um desejo do seu coração, tendo um temperamento mais sentimental do que artístico e interessando-se mais por emoções do que por paisagens. É assim que Gustave Flaubert, um escritor do século XIX, um dos mais importantes e polêmicos autores da literatura francesa, descreve Emma, a protagonista de sua obra mais famosa, Madame Bovary. É a história de uma pequena burguesa sonhadora que casa-se com Charles Bovary. Entediada com sua vida e leitora compulsiva de romances, Emma começa a desejar viver as aventuras dos livros. O Flaubert conta a história de uma moça interiorana, do campo, ela vive na Normandia, e aos 13 anos ela é encaminhada para um convento, onde ela conta com uma certa complacência das freiras, que permitem que ela leia. E cada vez mais ela se torna uma leitora compulsiva. Emma lê. Ela gosta de ler romances, folhetos, revistas, Balzac, Voltaire, Eugène Sue. Ela lê, não é? E adora ler. E mais para frente, ela continua lendo a vida inteira. Mais para frente, ela se casa com um médico também da província, né, da região, o Charles Bovary, que é um viúvo, né, de um casamento assim meio sem graça, também frustrado. E vamos dizer, o desenrolar da vida de Emma, que tem toda a ilusão de que ela vai no casamento encontrar uma vida agitada, muitas novidades, experiências novas, aventuras. A trajetória dela é uma sucessão de desencontros, de decepções e frustrações. Logo após o casamento, ela se dá conta de que ele não é bem o homem da minha vida. Ela se dá conta de que o casamento é um pouco entediante, que a vida é monótona, é repetitiva, não acontece nada de novo, não é bem como ela tinha lido as suas personagens, os romances. À mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Il va pleuvoir. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Enfin, je crois. E Emma vai ficando muito desgostosa. Ela engravida e imagina que vai ter um filho. Até pensa que vai ser o Jorge. Mas não nasce uma menina. E ela fica mais desgostosa ainda. E, além do mais, acha a menina feia. Infeliz com a maternidade, com o casamento. Então, a leitura é a grande salvação da vida dela. Ela está sempre, vamos dizer, conseguindo sair pela imaginação, né, e viajar com os seus livros. Mas ela também vai buscar saídas concretas, assim, mais materiais, né? No caso, o adultério. Então, Emma se apaixona por dois. Ela tem dois amantes, né, ao longo da história. O primeiro é um homem sedutor, né, estilo Dom Juan, que, para falar a verdade, não está muito preocupado com ela. Tem uma lista de mulheres e fala, essa vai durar mais um tempo, mas tudo bem também. E logo ela também se dá conta que aquele romance cai numa monotonia, num tédio, fica um pouco parecido com o casamento. Então, ela fica bastante frustrada, bastante decepcionada, e, num outro momento, passa um tempo, ela se apaixona por um outro rapaz, um rapaz mais jovem, o Leon. Nessa relação é diferente, ela é uma mulher mais experiente, mais velha, e, de uma certa maneira, ela é quem conduz a relação. Conforme ela está muito fascinada com as suas experiências sexuais, com as suas viagens, com os seus encontros, ela também entra numa atitude de
de consumir muito. Nessas, ela gasta a fortuna da família e leva, então, a família à falência. Acaba com o dinheiro dos Bovary. E, desesperada, ela vai ficando cada vez mais aflita, ela tenta, frustrada com os amores, frustrada com o casamento, frustrada com o adultério, frustrada com a maternidade. Ela vai tentar o apoio deles e não consegue, e aí ela se vê completamente sozinha, sem saída, desamparada, e ela se suicida. C'est bien peu de choses, maman. Je vais m'endormir. Et tout sera fini. No próximo bloco. Porque o sexo é o fundamento de tudo para nós, inclusive da definição da identidade. As public prosecutor, I demand that further publication of this novel be forbidden, and that its author, Gustave Flaubert, be found guilty of committing the misdemeanor of an outrage against public morals and established custom. This man, this Flaubert, has created a character, a Frenchwoman, who is at once a disgrace to France and an insult to womanhood. Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary, sou eu. Assim, o ator Flaubert se defende ao ser levado aos tribunais acusado de ofender a moral, a religião e os bons costumes. Truth lives forever. Men do not. Sob grande controvérsia e polêmica, Flaubert acabou sendo liberado pela corte e sua absolvição há mais de 100 anos foi um momento triunfal para a história do livre pensamento. Mas se vivemos em uma época tão diferente da de Emma, por que as questões do romance ainda nos tocam? E eu escolhi, então, duas questões para a gente conversar. É a questão da tirania da intimidade, que é o título que eu dei, não é? E o outro é a questão feminina, a questão de gênero. Em relação, então, à questão da tirania da intimidade. Eu tirei essa expressão de um livro de um sociólogo que eu admiro muito, um sociólogo americano, chamado Richard Sennett. E ele tem um belíssimo livro que foi publicado no Brasil. Eu acho que no Brasil ele foi publicado em 1989 pela Companhia das Letras, e que é imperdível, e que se chama O Declínio do Homem Público. E ele vai dizer que no nosso mundo o sentimento de pertencer à esfera pública desmoronou, de uma certa maneira. E o homem público é muito mais um homem do privado, que vai ao público como um homem do privado. As pessoas procuram a esfera pública para ficar sozinhas. Por exemplo, elas vão a um jardim, a um parque, para caminhar, para andar, de preferência que ninguém se aproxime, com seus óculos escuros, de preferência para poder ter um tempo consigo mesmo, correndo ou fazendo exercícios. E ele vai dizer que essa ou então as pessoas vão conversar e falam de si. Eu, não é? E ele vai dizendo que isso é uma destruição, não é? Ou então elas pegam o celular e eu. Ele entende que isso é uma destruição da esfera pública, na medida em que não há uma distância entre o indivíduo, a sua privacidade e o mundo público, capaz de fazer com que a gente converse temas que não é que minha tia caiu ou minha avó morreu, ou eu estou deprimida porque, não é? E que a gente dê uma distância e possa discutir questões que são de interesse geral. Então, ele acha que o nosso mundo perdeu isso. O livro tem uma explicação enorme, eu estou só passando por cima, mas o último capítulo do livro se chama Tiranias da Intimidade. E, como exemplo de um tipo de tirania, que é essa que nós estamos tratando, ele cita Madame Bovary. Ele diz assim,
que uma imagem da tirania da intimidade é a vida limitada pelos filhos, pelas hipotecas da casa, rusgas com a esposa, corridas ao veterinário, ao dentista, levantar-se à mesma hora, pegar o trem para ir trabalhar, regressar à casa, beber cuidadosamente 2 martinis e fumar 8 cigarros, que são a ração do dia. Atenção das contas a pagar. Todo um catálogo de rotina doméstica que logo produz uma imagem da tirania da intimidade. É claustrofobia. É óbvio que falar disso remete, para mim, imediatamente me trouxe o Chico Buarque de Holanda, né? Com uma música que se chama Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Eu trouxe também uma mulher hoje reclamando também do vazio, né, desse vazio existencial. Eu trouxe rapidamente a poeta feminista Alice Ruiz, que tem uma bela poesia que é musicada pelo Arnaldo Antunes e cantada pela Cássia Eller, que se chama Socorro. Socorro. Não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro. Alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro. Alguém me dê um coração que esse já não bate nem apanha. Por favor. Uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos. Deve ter algum que sirva. Que eu acho que, de uma certa maneira, traduz esse sentimento de depressão, né? Que nós conhecemos tão bem na nossa época, não é? Que os psiquiatras consideram o mal-estar contemporâneo, não é? E que, naquela época, vamos dizer, se chama de melancolia e de histeria também, né? Para as mulheres. Assim, pois, voltou contra ele todo o ódio que lhe resultava dos seus grandes tédios. E todos os esforços que fazia para minorá-lo não conseguiam senão aumentá-lo. A mediocridade doméstica impelia a fantasias luxuosas, à ternura matrimonial, a desejos adúlteros. Mas em mim, disse Emma, o tédio, depressão, ataque de nervos foi depois do casamento que apareceu. Nós estamos vivendo um momento em que um tipo de sociedade está se constituindo, né? A burguesia é vitoriosa, não é? Desde a Revolução Francesa, com o seu estilo de vida. E um estilo de vida que é totalmente contrário, quer dizer, é totalmente contrário, mas ela também se apropria, não é? Do estilo de vida da aristocracia, né? A burguesia vai dizer que os aristocratas são perdulários, ociosos, fúteis, eles não se preocupam com nada, são coloridos demais. Olha a roupa desses homens, né? Usam salto alto, peruca, se pintam. O que é isso, né? E a burguesia vai ter uma crítica muito severa à vida dos nobres e à maneira de ser e aos ideais de feminilidade, de masculinidade e de família. Né? Então, eles vão... Quer dizer, esse é o momento, então, em que está se tornando vitorioso todo um ideal, um estilo de vida que é, vamos dizer, contido, comedido, restritivo, vamos dizer, bastante rígido, não é? Ascético. Né? E os papéis, as identidades são muito bem definidas, né? Homem deve ser isto, mulher deve ser aquilo, o patrão é uma coisa, o trabalhador é outra. Então, há uma sociedade que cada vez mais normatiza a vida social, como nos explicou Michel Foucault, sobretudo em seu famoso livro Vigiar e Punir e História da Sexualidade. As luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. Foucault vai dizer isso, né? Que a sociedade da liberdade, né? que nasce com a Revolução Francesa, que defende a democracia, que defende a república, que defende todos somos iguais perante a lei, é aquela também que hierarquiza, né? Que hierarquiza, esquadrinha, molda os gestos, molda os comportamentos, produz o espaço e segrega as classes sociais, segrega os amores lícitos e os ilícitos. Né? A prostituição pode existir, mas naquele bairro ali. A homossexualidade pode existir, mas
ali. Né? Então, é um mundo em que ele vai definir como sendo da sociedade disciplinar. Ora, esse mundo constrói identidades fixas, não é? Quer dizer, as pessoas, e toda uma teoria, é um momento também que a medicina vai se fortalecer, cada vez mais a medicina moderna, não é? Claro que existe medicina em outras épocas, mas a medicina moderna vai se configurar como um saber que define a verdade, né? A verdade é científica e vai dizer, então, que as pessoas nascem assim. Né? Quem nasceu com certas tendências será assim para o resto da vida, porque isso faz parte da natureza humana. Então, essa ideia de natureza humana, que não existe em outros séculos, nasce no século XIX, assim como a noção de identidade. Sobretudo também porque é um momento em que nascem as grandes cidades. Né? Nasce Londres, Paris, que não existia antes. As cidades eram pequenas, né? Era um outro tipo de organização urbana. E, nas grandes cidades, o problema das multidões leva também a enfrentar a questão de quem é quem. Quem é a pessoa que está se aproximando? Ela vai me assaltar ou vai me abraçar? Como é que eu identifico se todo mundo pode usar calça jeans? Não é? Se nós vivemos um mundo da democracia em que todo mundo pode comprar a mesma roupa, já que a indústria também está crescendo e produzindo, como é que eu vou saber quem é quem? Não é? Então, é uma época em que diz o Sennett isso, né, que uma resposta a esse medo do caos, da confusão, das multidões, é a rigidez da construção das identidades. E, portanto, todas essas noções que vão prevalecer até recentemente. Não é? Quer dizer, eu acho que assim, um pensamento crítico desses discursos vai nascer para nós, ou vai vir à tona, não é? Acho que ele está sendo construído, mas ele aparece com mais clareza a partir dos anos 60, 70, e de lá para cá a gente tem ouvido muitos textos, muitos autores falando na crítica da representação, da identidade, do sujeito e tudo isso. Não é? Mas, então, esse é o momento em que esses discursos estão crescendo, que estão se fortalecendo, não é? Emma Bovary, então, está vivendo isso. Né? Quer dizer, de uma certa maneira, ela está vivendo uma realidade que tenderá a se reforçar, digamos, a se intensificar. Como eu digo, de melancolia nós chegamos à depressão, né? Como grandes problemas existenciais que nos afligem. E, vamos dizer, a nossa época não deixou de ter os mesmos problemas, porém, com muitas mudanças, com muitas rupturas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria dizer que, então, esse é o meu primeiro tema, não é? Essa ideia da tirania da intimidade, do sentimento de claustrofobia e a busca de saídas. E, no caso, a Emma Bovary vai tentar essas saídas, como eu disse, pelo adultério, mas logo o adultério também não vai se mostrar uma saída efetiva, e pela leitura que lhe proporciona espaços de imaginação, espaços de evasão, espaços de devaneio. No próximo bloco. Por que a sexualidade é associada com a animalidade e a animalidade é associada com algo muito negativo? Uma mulher sonhadora, cheia de ilusões, que aprendeu a ver a vida através de uma literatura romântica. Tão logo ela entra em um mar de desilusões, se joga ao adultério, ao consumismo, à falência e, por fim, ao suicídio. Madame Bovary mostra o declínio da vida, interna e externa de Emma. O que representava ser mulher em uma época em que os papéis eram rigidamente estabelecidos. O segundo ponto que eu também queria destacar é a questão de gênero. Então, o primeiro é essa questão da tirania da intimidade, que, de uma certa maneira, afeta mulheres e homens. Mas eu penso que, no caso, é fundamental a questão do gênero, porque ser mulher faz muita diferença nesse contexto. Os homens, se você pegar o romance, os homens estão insatisfeitos, mas eles têm saídas. Não é?
pela quantidade de romances que ele tem, de mulheres, e numa boa. Não é? Quer dizer, um homem não vai preso pelo adultério, uma mulher é morta pelo adultério. Né? E, nessa época, até muito pouco tempo atrás, os chamados crimes da paixão, nos crimes da paixão, os homens não eram presos, né? Porque, afinal, foi um atentado à sua honra. E faz toda a diferença a questão da mulher, e eu acho que é uma ótima oportunidade que eu tenho de falar disso, porque é nesse momento que nasce a ideologia da domesticidade. Né? A nobreza, a aristocracia, não tem essas concepções que a burguesia tem. Ela não acha que mulher tem que ficar 24 horas em casa cuidando de filho. Ela não tem essa ideia de que as mulheres nasceram para ser mães. Elas não têm essa medicina que prova cientificamente que o corpo da mulher foi feito para a maternidade. Foi no século XIX que as ciências médicas e o surgimento da ginecologia determinaram um novo papel à mulher, alegando que as diferenças físicas e biológicas comprovavam sua vocação para a maternidade. Mais do que isso, impuseram uma nova ordem moral e social com o confinamento da mulher ao lar, à família e ao pudor. O corpo feminino, comprovado inferior, é excluído da esfera pública e do exercício da cidadania. Tudo contribuía para negar a autonomia da mulher e até para a negação da sua própria subjetividade. Quer dizer, há toda uma ideologia no período que confina a mulher no lar, que diz que o lugar da mulher é a esfera da vida privada. E é interessante que a Hannah Arendt, num belíssimo livro chamado A Condição Humana, ela diz que a esfera do privado não é exatamente a esfera de algo como particular, mas é a esfera da privação. Ela entende o privado como privação, como inexistência, como privação da luz que o mundo público confere às pessoas. No privado você não existe. Né? Ela vai dizer, então, você existe no mundo público. E, então, ela lê o privado nesse sentido da privação, o que eu acho que ajuda mais ainda a entender essa crise existencial de uma pessoa que é a Emma Bovary, que está confinada ao mundo da família, do lar, e não aguenta, e quer saídas, e quer viver apenas. Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée? Vale lembrar também que faz parte dessa ideologia da domesticidade a valorização do privado, porque assim, nascem as duas esferas, do público e do privado, de uma outra maneira, não é? A partir da Revolução Francesa. E essa esfera do privado cada vez mais vai ser santificada, sacralizada, associada ao mundo da natureza, a um mundo sem conflitos, harmonioso, onde as relações são de amor, de carinho, de afeto, de amizade, em oposição ao mundo da guerra do público. Então, no público, você tem que se armar e se defender, porque você não sabe quem que vai... Né, a competição é violenta, você não sabe... No privado, não, você pode ficar... Relaxe, porque as relações são afetivas, afetuosas. E a mulher, nesse privado, é a rainha do lar. Quer dizer que, nesse momento, está nascendo também a figura da rainha do lar, o reizinho da família, e esse modelo de família que a burguesia vai defender, que é a família nuclear. A família centrada sobre si mesma, mãe, pai, filhos, né, empregados para fora, cada vez mais, em oposição ao tipo de família que existia antes, a família extensiva, que comportava amigos, parentes, crianças adotadas, enfim, tinha outro tipo de configuração. É um mundo em que você tem essa ideologia da domesticidade se impondo, se tornando vitoriosa. Claro, o capitalismo vence, não é? Com todos os seus valores, as suas concepções, o seu ideal de vida, o seu ideal de feminilidade, o seu ideal de masculinidade, a valorização da família nuclear, a sua concepção de público. Mas o que eu acho interessante saber é que a época também tem os contestadores, também tem os transgressores, também tem um pensamento crítico. Acontece que a gente tem uma formação histórica que tende a contar uma história.
não é? E que não traz essa multiplicidade de vozes que estão em disputa num determinado momento. Sempre é assim, não é? Há grupos sociais, há setores étnicos, há, enfim, grupos sexuais em disputa constante ao longo da história, não é? Mas a gente sempre fica com a versão do vencedor, que conta a sua história apagando todos os conflitos e querendo dizer que aquilo é natural. E, vamos dizer, e faz parte da ideologia burguesa essa naturalização do seu estilo de vida, a tal ponto que, para nós, até tomar conhecimento de tudo isso, de todas essas histórias e críticas, era normal uma mulher ser mãe 24 horas. Não é? Ninguém imaginava que isso era um tipo de maternidade do século XIX. Quer dizer, a gente ninguém imaginava que no século XVIII, XVII, XVI, na Grécia Antiga, não era assim. Havia outros ideais de maternidade. Quer dizer, faz muito pouco tempo que a gente descobriu que não é preciso ser a mãe 24 horas, não é? Não é preciso ser mãe para ser mulher, que a maternidade ela não é obrigatória, ela é voluntária. Essa é uma descoberta muito recente da nossa sociedade. Mas isso não quer dizer que as pessoas não sofressem com isso. E eu acho que a Emma Bovary é um caso bastante claro de alguém que está muito desconfortável num papel que ela deve assumir, numa identidade que ela deve assumir, na qual ela não se reconhece. Não é? Daí o conflito dela de querer se achar, buscar saídas, não é? Buscar um lugar para ela mesma. Não consegue. E acho que essa época, de fato, nós estamos no início desse processo, né? No início dessa sociedade. Vamos dizer, as coisas ainda estão, né, recentes, a burguesia ainda está brigando com os valores da nobreza. Não é? Mas, vamos dizer, esse estilo de vida se torna vitorioso até a década de 60, digamos assim. Né? Com a explosão feminista da década de 70, o feminismo invadiu todas as áreas. E os estudos históricos, por exemplo, se ampliaram enormemente, trazendo história do casamento, da maternidade, da ginecologia, do discurso médico sobre o corpo das mulheres, uma multiplicidade de pensamentos críticos, não é? Que vem pôr em xeque e historicizar isso, ou seja, desnaturalizar, mostrar que não é natural, não é? Que não existe essa necessidade que nos foi ensinada. O quanto isso implica de renúncia de si. Né? Porque, para eu ser o ideal que a sociedade quer de mim, eu tenho que abrir mão do que eu quero. E você tem que se condenar, porque você quer uma coisa que não pode, que não é certo querer. Existe o que é certo querer e o que não é certo querer. Agora, quem define o que é certo querer e o que não é certo querer? A igreja, a ciência, os homens no poder. Agora, é interessante também porque essa medicina que dessexualizou as mulheres, além do mais, as mulheres não tinham desejo sexual, né? Tem mais essa. Não tinha direito à cultura, à educação, à política, à cidade e ao sexo. Né? Ao sexo estavam aquelas mulheres, né, que há pouco tempo atrás, assim, acho que 30 anos, vai. Tem gente que me fala, não, mas ainda hoje é assim, não. Elas eram chamadas de mulheres públicas, né? Hoje você se espanta com isso, porque você diz assim, bom, quando eu falo em mulher pública, vocês vão pensar na presidenta, vão pensar numa senadora, vão pensar numa mulher pública, como vocês pensam num homem público. Hoje nós podemos ler essas histórias com outros olhos. Então, a área de estudos feministas, a área de estudos das mulheres, a área de estudos de gênero, cresceu imensamente. E, portanto, nos dotou de passado, o que é fundamental para a construção da identidade, para a questão e para a própria questão da cidadania. No próximo bloco. O romance traz toda essa crítica ao capitalismo, né? Toda essa crítica a essa sociedade burguesa que está se iniciando nesse momento, e a cultura de massas. Em uma época de repressão à mulher, onde esta deveria se contentar apenas em se dedicar ao marido e à família, vive Emma, uma mulher sonhadora que aprendeu a ver a vida através de folhetins e romances. Insatisfeita e mergulhada em um mar de desilusões, Madame Bovary quer escapar de seu tédio.
Saídas da Madame Bovary. Uma saída é o adultério, a outra saída é a leitura. Emma Bovary é criticada porque lê muito. E não é só ela que lê muito, né? As mulheres nesse momento. Então, é um momento de modernização, de crescimento econômico, de urbanização. Não é? Surgem revistas femininas, folhetins, romances escritos em jornais. Enfim, as mulheres passam a ler. Mas a grande crítica não é que as mulheres leiam simplesmente porque elas têm uma imaginação fértil demais, o que poderia ser visto de uma maneira muito positiva. Mas, nesse momento, a ideia de que elas possam ler e criar múltiplos sentidos para além daquele que o autor talvez esteja querendo trazer, é visto de uma maneira muito negativa. Agora, mais ainda do que isso, as mulheres não sabem ler. Como Emma lê? Ela lê dissociando tudo. Ela recorta os trechos, os momentos que confirmam a sua identidade, que confirmam aquilo que ela está sentindo ou pensando. Ela faz uma apropriação muito utilitária, né? O valor estético da obra vai para o espaço em função do valor de uso emocional. Ela se apropria da obra para satisfação do seu interesse narcísico, digamos assim. Ela lê literalmente, ela perde as mediações. Ora, eu acho que, eu não sei elaborar muito, discutir muito, mas eu acho que isso é um problema que nos afeta hoje, né? Principalmente com o crescimento da internet e a rapidez que nós precisamos para consumir as informações e as imagens. Então, eu acho que nós estamos vivendo um sério problema, que é o que vai acontecer com as gerações que estão sendo formadas dessa maneira, né? De uma maneira em que você perde o tempo, o espaço da temporalidade. Né? Você tem que... O mundo se acelerou demais, né? O nosso mundo é muito acelerado, nós somos muito acelerados. Né? E tudo acontece de uma maneira muito rápida, muito imediata e de uma maneira muito descartável. Não é? É um consumo e joga fora, consome e joga fora, consome e joga... Não é? E você tem uma dúvida, você vai na Google e se informa lá e pum. E você não tem o tempo de reflexão, o tempo de amadurecimento dessa questão. Pior que isso, nós não temos o tempo de elaboração da vivência em experiência. Essa é uma questão que o Walter Benjamin colocou muito bem, do problema que nós estamos vivendo de uma sociedade que não dá tempo para a elaboração da experiência, para esse processo que você precisa para significar, compreender emocionalmente. Bem, então, inevitavelmente, essa exigência e essa falta de trabalho sobre a subjetividade só pode produzir depressão, porque o indivíduo se desconecta de si mesmo. Numa experiência dessa, o indivíduo se desconecta de si mesmo. Que a depressão seja o grande problema do nosso século não é de se estranhar. Algo que está começando lá. Né? Eles estão, no caso, Flaubert está colocando na figura da mulher, mas, de uma certa maneira, a cultura de massas está aí. Né? No nosso tempo, a coisa se radicalizou e se potencializou de uma maneira impressionante. E, para nós, está sendo assim, um pouco difícil saber como lidar, já que é irreversível. Você acha que as tiranias dessa intimidade, elas existem porque nós não podemos dialogar livremente com os nossos desejos? Sim, com certeza. Né? Eu acho que um problema da intimidade é exatamente a negação do desejo, a negação, a renúncia de si. Se você comparar as mulheres hoje, não é nenhuma mulher mais é obrigada a ser mãe, é obrigada a se casar ou é obrigada a ficar confinada no lar. Eu acho que, vamos dizer, os caminhos se abriram. Então, eu acho que, assim, tanto há grupos, setores, indivíduos, pessoas, né, que vão atrás das suas questões, né? Eu acho que o feminismo, por exemplo, é isso. Não em todos os países do mundo, mas em grande parte dos países as mulheres se emanciparam. O que não quer dizer que a violência tenha diminuído. Ao mesmo tempo, eu acho também que nós vivemos um tipo de sociedade que nos confina, de uma certa maneira. Nos confina, mas de outro modo. Eu acho que não é mais no lar. Elas nos confinam em identidades, nos confinam em papéis. E eu penso que há também um componente muito forte, eu acho muito delicado essa questão, e eu falo devagar também sobre ela, que é o peso do cristianismo na nossa formação. Né? Nós fomos educados, de uma certa maneira, a entender que há um diabo por aqui, não é?
e que um diabo te habita. Essa questão é terrível, porque assim, se você pensar o mundo greco-romano, ele é pagão. Não existe a ideia de que um diabo habita em você, que você deve suspeitar de você e de que você não sabe de você. Quem sabe de você é o médico, é o padre, é o pai, é o superior, é o psiquiatra, mas você tem que ficar se vigiando, porque sabe lá quem é você. Quem no fundo você é mesmo. Não é esse discurso? Quem no fundo você é mesmo. Os gregos não colocam essa questão, não tem essa de quem no fundo você é mesmo porque não tem fundo, não tem noção de interioridade. A noção de interioridade nasce no século XIX. Nós vivemos uma sociedade que diz você deve cuidar de si, só que não tem nada a ver com o que os gregos entendiam como cuidado de si. Quer dizer, quando o cuidado de si que você ouve pela mídia, pela propaganda, vá à academia, vai ter aquele corpo, né? Vai ficar sarado, vai ficar não sei o quê, não é? Que é muito distante de uma experiência de cuidado de si em que você busca ser o que você é, em que você busca se trabalhar para se construir como uma figura ética. Então, para os gregos, o cuidado de si significa você não nasceu nada, você pode ser, desde que você se elabore, desde que você trabalhe sobre si. Os gregos têm como ideal de cidadania formar o jovem temperante, capaz de se administrar, capaz de se autogerir, a partir das artes de viver das quais ele dispõe. Ora, o nosso mundo, desde o século XIX, desde o período do Flaubert, não é, apostou no contrário, apostou no poder, apostou na norma, apostou na normatização. Então, o que era formar o cidadão até 2, 3 décadas atrás? Era disciplinar o jovem, era ensinar o jovem a ser calado, quieto, obediente, cumpridor dos seus deveres, de acordo com as normas colocadas aqui. O Deleuze vai dizer que o nosso mundo é a sociedade não mais disciplinar, que o Foucault tinha falado, mas a sociedade de controle. Nessa sociedade de controle, o indivíduo tem que ser autônomo. Você é o empresário de si mesmo, você tem que se administrar como uma empresa, como diz a teoria do capital humano. Trabalhar no banco, depois você vira professora, aí você vai ser roqueiro, aí você vai cantar hip hop, não é? Você tem que circular, não é? Ser flexível, a ideia da flexibilidade. E, ao mesmo tempo, quer dizer, com esse discurso de autonomia, é um aprisionamento muito grande, não é? É um aprisionamento muito grande, porque você não pode cair em depressão. Não é? O outro lado do empresário de si mesmo, que é o cara do empreendedorismo social, o inovador, que está cada vez criando, que tem muitas ideias, que, não é? Quer dizer, ele não é mais aquele trabalhador corpo dócil, obediente. Não, ao contrário, ele é um cara que cria, que tem que inovar, que tem que trazer novidades, e cada vez mais, e novidades, e novidades, e novidades. Uma hiperatividade. O oposto disso é o deprimido. O deprimido é uma pessoa que não vê perspectiva, não tem projeto, não acredita que possa fazer qualquer coisa no futuro. Ora, eu penso que nós oscilamos entre os polos, né? Então é difícil, eu acho que a questão hoje ficou muito mais complicada, não é? Camila pergunta como a professora vê as lutas do feminismo atual pela ressignificação de atitudes e expressões, como acontece, por exemplo, na Marcha das Vadias. Olha, eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu adoro as vadias, acho o máximo. Não é? Palmas para as vadias. Máximo. Se o feminismo da década de 70, porque o feminismo sempre existiu, né? Lá no começo sempre existiu a partir do século XVIII. Mas vamos dizer, o feminismo tinha uma carga, até recentemente, muito pesada, né? Assim, das feministas serem pessoas muito sérias, que não passavam esmalte, que não se pintavam, que eram contra a beleza, que eram, não é? E houve mesmo uma fase assim, que eu acho que foi assim, o início foi, mas enfrentar um rochedo, né? Eu acho que para enfrentar rochedo você também se arma. Depois as coisas foram mudando. E o feminismo percebeu que estava jogando fora a cultura feminina. Como assim? Nós não vamos virar homens? Não é isso. Nós não estamos lutando para ser homens. Ao contrário, nós estamos lutando para afirmarmos a cultura feminina, para ser mulher. Mas não essa mulher que os homens disseram que nós somos, que os médicos do século XIX disseram. Nós queremos ser as mulheres que nós queremos ser, que nós queremos dizer. Então, com as nossas interpretações. Isso é realmente fantástico, não é? Então, eu penso que assim, esse feminismo mais recente, vamos dizer, de 2000 para cá, elas nascem em outro contexto.
contexto, né? Elas nascem num contexto em que a jovem não tem que ser virgem até o casamento, né? Não é mais nada disso, ela não é educada como para ser a mãe. Embora eu acho que tenha muitas, vamos dizer, tem Barbie para tudo que é lado, né? Mas, de uma certa maneira, essas jovens vêm vamos dizer, de uma maneira muito mais lúdica. Não é? Então, eu acho que esse movimento feminista, de repente, entra com uma dimensão lúdica, com uma dimensão assim, muito criativa, engraçada, e brigando com questões que tocam na moral. Não é? Porque se chamar de vadia não é pouca coisa. Não é? Quer dizer, vadia tem toda uma carga de associação com prostituição também, não é? Quer dizer, o mundo antigamente era dividido em duas coisas, não tinha meio, né? Era ou a mulher é normal ou ela é prostituta, não é? Então, não é? Quer dizer, e vadia está no meio, aqui tem dentro do lado de cá. Não é? Agora, eu acho que é importante, então eu sou muito favorável, dou maior força, acho lindo o que elas fazem, porque elas cutucam a ferida da moral, né, desses preconceitos assim horrorosos que serviram para estigmatizar e para causar sofrimento e para justificar exclusões. Quer dizer, hoje, quando eu penso assim, mas, meu Deus do céu, o Marx mostrou como a dominação de classe foi violenta, não é? A dominação do capital sobre o trabalho, dos patrões sobre os operários. Mas pensa nessa dominação que não tem patrão e que divide a humanidade, só a humanidade, em homossexuais e heterossexuais. E os que estão do lado de cá não são normais e, portanto, não podem ser cidadãos. Ponto. Rico, pobre, branco, negro, indígena, não indígena, só. É demais, não é? Fala sério, é demais. Quer dizer, como é que nós vivemos isso por décadas e décadas? Não é? E realmente a coisa só veio à tona porque o movimento gay entrou de sola e começou a gritar, não é? Eu penso que, do mesmo modo, o movimento das prostitutas, não é? Independentemente de considerar se prostituição é isso ou aquilo, eu acho que não é essa a questão. A questão existe, está aí, e as prostitutas não podem ser queimadas vivas, né? Um jovem jogar gasolina e pôr fogo, porque elas são prostitutas. Como assim? Não é? Antes de tudo, elas são pessoas, são seres humanos, com direito à vida, tanto quanto eu e você. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. A minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. O nosso Café Filosófico fica por aqui. Você acompanha muito mais no site da CPFL Cultura. Porque o sexo é o fundamento de tudo para nós, inclusive da definição da identidade. O romance traz toda essa crítica ao capitalismo, né? Toda essa crítica a essa sociedade burguesa que está se iniciando nesse momento, e a cultura de massas.